Nenhuma religião salva, nenhuma religião liberta, nenhuma religião transforma o homem. Somente Jesus Cristo tem o poder de libertar o homem por meio da sua palavra, por meio da verdade, a qual ele mesmo declarou que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não existe libertação verdadeira senão por meio de Jesus Cristo. Somente Jesus liberta o homem do pecado, liberta o homem dos traumas, marcas, complexos. Somente Jesus Cristo liberta o homem de tudo aquilo que o aprisiona, de tudo aquilo que o escraviza, fazendo deste uma pessoa infeliz, uma pessoa que nunca está satisfeita, sempre insatisfeita, sempre vazia, por mais que realize projetos, propósitos, sonhos, planos, por mais que alcance, bata, atinja suas metas, as pessoas que não têm Jesus sempre estão vazias, buscando algo mais. E às vezes buscam através das aventuras, através da adrenalina, nos esportes, às vezes buscam nos hobbies, envolvendo-se profundamente com uma determinada área, outras vezes buscam no trabalho, no estudo ou nas próprias drogas, e assim vai, e a vida continua sendo, como a Bíblia diz, ondas revoltas lançadas em todo o tempo. Então a pessoa nunca tem paz. E por que falta-nos paz? Porque falta-nos aquele que é o príncipe da paz, aquele que é a verdadeira paz, aquele que nos dá a paz que excede todo entendimento, aquele que nos dá a paz que faz com que você e eu sejamos sustentados mesmo em meio às tribulações, às provações, às dificuldades, às lutas, porque Jesus nos deixou isto muito claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como é que você e eu podemos então sentir, experimentar, vivenciar esta paz, esse descanso, essa confiança? Por meio da presença do Senhor, por meio da presença da graça de Deus, por meio da manifestação do seu poder, poder que opera em nós mediante a sua graça. Meu irmão, minha irmã, muito do que nós vivemos na instituição religiosa não passa de regras e preceitos doutrinários, ensinos humanos, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia, com Jesus. Regras: não toques, não manuseis, não proves. Então, você não pode cortar cabelo, você não pode usar barba, você não pode vestir uma calça comprida, você não pode ir a uma lanchonete, você não pode jogar futebol, não pode assistir televisão, não pode isso, não pode aquilo. E você pode se espantar, você que me conhece, você que me ouve, você que às vezes congrega na comunidade da graça, pode se espantar, ou você que não conhece essas loucuras da religiosidade, em que muitos colocam estas regras e preceitos humanos. Talvez você fique espantado ao ouvir eu falar essas coisas, mas é verdade. É um tal de que não pode isso, não pode aquilo. Olha, veja o absurdo que nós chegamos. Existiu uma época, não sei se ainda existe, lançaram um tipo de relacionamento de namoro que não podia pegar na mão, não podia não sei o que, cheio de regras. Meu irmão, isso tudo faz parte de cabresto, curral, prender as pessoas dentro de regras e doutrinas humanas. Isso não tem valor contra o pecado, não tem valor contra a sensualidade, não tem valor contra a corrupção humana. O que nos liberta da corrupção, do pecado, o que nos liberta de tudo aquilo que nos oprime é Jesus Cristo. Cristo em nós, esperança da glória, aquele que é livre, aquele que tem o Espírito Santo habitando nele, ele vive de acordo com a palavra de Deus, ele não precisa de regras, doutrinas e preceitos humanos.
Ele não precisa de não toques, não proves, não manuseies, não faça, não vá, fique. Tudo isto quem nos guia, quem nos orienta, quem nos ensina, quem nos guarda é o Espírito Santo na revelação da palavra de Deus. Por isso, se você está vivendo uma vida de opressão maligna, demoníaca, satânica, religiosa, liberte-se disto. Isso não vai te trazer paz e muito menos salvação, hein? Olha os absurdos, não pode usar uma maquiagem, não pode usar um batom, não pode usar isso, aquilo. Meu irmão, e aí eles dão exemplo, é Jezabel, é não sei quem, é gente tola que não conhece a palavra de Deus. A Bíblia diz que o adorno, ele existe, o enfeite, ele existe, a pintura para a mulher existe, o cuidado existe. Isso não pode ser o destaque, isso não pode ser o brilho, isso não pode ser aquilo que venha a marcar, a ser referência na vida dela. O que deve ser referência na sua, na minha, na nossa vida é o amor de Deus que está derramado nos nossos corações, que nos foi oferecido, que nos foi dado pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, ninguém deve deixar de se cuidar, ninguém deve deixar de vivenciar as coisas, os princípios do bom trato, da boa aparência. Eu não estou falando disso, eu estou dizendo que ninguém deve viver pela aparência, ninguém deve viver de aparência, isso é outra coisa. Agora, você e eu precisamos entender, crer e ter no nosso coração descanso, meus amados, de que nós estamos salvos pela graça. A graça que nos foi trazida, que nos foi dada por meio de Jesus Cristo. Graça esta graça abundante na pessoa de Jesus, que faz com que você e eu a cada dia e em todo tempo possamos crescer, amadurecer, evoluir. Meu irmão, minha irmã, o quanto nós precisamos crescer. Como é difícil mexer com gente que não cresce, que não evolui. Você tem acompanhado aqui, a Aurinha já deu as caras aqui hoje, desde quando ela era bebezinha, está crescendo, ela já começa a entender algumas coisas. A Isabela está com 10 meses, já começa agora a entender algumas coisas. As pessoas precisam crescer. Sem crescimento, sem você evoluir espiritualmente, sem você evoluir emocionalmente, sem você evoluir intelectualmente, mentalmente, sem você evoluir no cuidado para com o seu corpo. É espírito, alma e corpo, gente. Não é ser somente espiritual, é espírito, alma e corpo. Você e eu precisamos crescer. É o que eles chamam de visão holística aí no mundo, e fica todo mundo assim maravilhado. Porque, veja bem, amados, os livros de autoajuda e todas as palestras e tudo aquilo de motivacional que você ouve, tudo tem fundamento, na maioria das vezes, extraído de princípios bíblicos. E nós, os cristãos, não usufruímos disso. Você já parou a perceber ou não? Olha que absurdo que nós chegamos. Todo mundo hoje, todo mundo, num bom sentido, né? Claro que sempre há exceções, por favor. Mas num sentido mais amplo, assim, todo mundo hoje acha que meditação tem relação com yoga ou com os fundamentos orientais de mantras e de outras coisas relacionadas com espiritualismo, aquela coisa assim das pessoas. Então, todo mundo rejeita. Meu irmão, minha irmã, por favor, leia as Escrituras. A Bíblia nos ensina claramente, explicitamente, abertamente, que nós devemos meditar, que nós devemos usufruir dos princípios de Deus na meditação das Escrituras, na meditação da palavra. Você percebe isso? Nós devemos buscar a cada dia
refletir. A Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra de Deus. Aí nós já espinhamos. Se você falar em meditação, nossa, fazer só cruzar as perninhas, vai ficar... Não. Essa é a postura. Não. Jesus nos ensinou a meditação. Jesus nos ensinou a esvaziar a nossa mente. Síndrome do pensamento acelerado. Já percebeu isso? A gente não consegue parar e esvaziar a nossa mente para receber os princípios da palavra de Deus. É uma vida tão agitada, tão corrida, e a gente se perde. Tudo porque, olha só, irmãos, num determinado momento na história da religião, alguém disse que já que outros praticam a meditação de forma que não é a meditação cristã e bíblica, nós não podemos praticar. Percebe isso ou não? É sutil, irmão. Você não vai talvez entender isso agora, mas é sutil. Aí ninguém faz técnica de respiração. Por quê? Porque é coisa da mente. Mas é lógico que é assim. E quem é que te deu a mente? Quem é que te deu o cérebro? Quem é que te deu neurônios? Quem é que te fez com inteligência? Quem é que disse assim, olha, tudo que o homem tentar fazer, ele vai conseguir? Foi Deus, lá na Torre de Babel. Vai ler a Bíblia. A inteligência quem deu para você, para mim, para nós, foi Deus. Nós precisamos usá-la para crescermos, evoluirmos. Ô Espírito Santo, mostra isso para a gente, Espírito Santo. Para a gente não ficar uns crentes, deixa eu falar, para a gente ficar crente que cresce, que evolui, que se torna cada dia mais espiritual, que se torna cada dia mais uma pessoa afetiva, amorosa, gentil, educada. É difícil mexer com gente amargurada, com gente que não consegue entender que o amor de Deus se estende a toda a humanidade. Meu irmão, nós não somos juízes de ninguém, nós não somos melhores do que ninguém. Quem nos alcançou foi a graça de Deus. E a graça de Deus que nos alcançou para nos libertar e nos levar a uma vida de crescimento. A graça de Deus, a graça que veio revelada na pessoa do seu Filho Jesus, é que nos sustenta, é a graça que nos basta, é a graça que nos ergue, é a graça que faz com que você e eu a cada dia, em todo o tempo, sejamos sustentados nas nossas fraquezas. É a graça. Aí você pode pensar assim, mas eu não sinto a graça de Deus. Você já é fruto da graça de Deus. Só lembrar a você de algo que a palavra de Deus diz. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é dele, é Deus quem nos agracia com a sua graça e nos salva por meio de Jesus e da sua palavra dos nossos pecados e nos leva agora a crescer nesta graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E uma vez que você e eu estamos crescendo, estamos evoluindo, você vai experimentar a libertação de todas as cadeias, grilhões, amarras, de todas as cadeias mentais. Sua mente será renovada pela graça de Deus e pela revelação da palavra, de maneira que você, ao se ver, se veja como Deus te vê. Este é um ponto essencial para o crescimento. A evolução do ser humano não é uma situação relacionada com a autoajuda, com o meu esforço. A evolução do ser humano, da minha humanidade, se deve ao fato, à verdade de que a graça de Deus me alcançou. Sua palavra me libertou e ela mesma, a palavra, me santifica pela graça.
mediante todas as situações, por piores que sejam, por mais contrárias que sejam aos meus planos, às minhas vontades, aos meus ideais, a graça de Deus nos basta e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, mesmo quando estamos fracos, nós somos fortes, porque o poder de Deus, mediante a sua graça, nos fortalece. É por isso que o apóstolo Paulo, então, entendendo esta verdade, ele diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco é que sou forte. Então, a graça de Deus, ela nos basta em todos os sentidos e em todos os níveis da nossa vida. Quando você e eu já não suportamos mais a nós mesmos, muitas vezes, você sabe que quem infelizmente muitas vezes comete um suicídio, ele não está buscando acabar com a sua vida, ele quer acabar com o seu sofrimento. E quem nos dá, olha só a diferença, gente, existe aí um pessoal crente evangélico, protestante, usado pelo diabo, dizendo que seu sofrimento vai acabar. Mentira do diabo. Vamos já rasgar o verbo aqui, seja quem for que estiver falando, não é verdade. O que a Bíblia diz é que mesmo em meio ao sofrimento, a graça de Deus vai nos sustentar, e por causa da graça de Deus que nos sustenta, mesmo em meio ao sofrimento, nada nos separa ou separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, este é o ponto. A graça nos basta porque ela nos sustenta, porque ela nos dá a cada dia a capacidade de sermos renovados. Sabe quando você sente aquele desânimo, aquele abatimento, aquela coisa assim, de falar: puxa, minhas forças acabaram? Normal. Bem-vindo ao clube da humanidade. Gente, eu desculpa às vezes eu ficar falando assim: porque isto aqui é a religião, ou é essa instituição religiosa que fala assim. Mas fala, é absurdo, gente, é absurdo dizer que nós não teremos fraquezas. Isso é loucura, isso é demoníaco, mas não foi o pastor que falou. Pastor, padre, sei lá eu quem, e se eu falar é demoníaco. A Bíblia diz, Paulo diz: falo pela fraqueza da vossa humanidade. Nossa humanidade. Agora escute isso melhor do que o que eu acabei de dizer. Não venha me dar desculpas esfarrapadas, malignas, por causa da sua carnalidade e desejo de realizar os seus instintos carnais, malignos, perversos, iníquos, ímpios, dizer para mim agora que foi a minha fraqueza, por isso que eu adulterei. Você adulterou porque você é adúltero, porque você tomou no seu coração e concebeu o adultério no seu coração e a traição. Você mentiu, você não foi fiel, você não foi leal. Não é por causa da fraqueza da sua humanidade, não. Você precisa nascer de novo, receber um novo coração, uma nova vida. Você precisa ser regenerado, você precisa se converter dos seus maus caminhos. Aí, convertido, regenerado, nascido de novo, tendo um novo coração, um novo espírito, uma nova mente, você continua com as suas limitações humanas e fraquezas. Porém, a Bíblia diz que não vem sobre nós tentação senão humana, mas que Deus é fiel e não nos deixará ser tentados acima do que podemos suportar. Antes, com a tentação, nos dará também um escape, porque ainda que sejamos ou passemos por momentos de fraquezas, a graça nos basta. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, nunca, jamais, em hipótese alguma, desista
Por isso que Jesus disse: tende bom ânimo. Por isso que Jesus sempre nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu vou te fortalecer, eu vou te animar, eu vou te sustentar, eu vou te erguer. Eu não vou permitir que a sua fraqueza te leve ao pecado. Ao contrário, quando você estiver fraco, você vai achegar-se diante de mim num trono. Olha a expressão, gente: acheguemo-nos diante do trono da graça. Você já pensou nisso? Trono, aquele lugar que Deus se assenta, é um trono de graça, abundante graça, transbordante graça. Mediante as nossas fraquezas, nos acheguemos diante desta graça e sejamos supridos, revestidos, sejamos cobertos, sejamos agora inundados pela graça de Deus, a graça superabundante, o poder dele. E esta graça vai sustentar a sua, a minha, a nossa vida, pelo poder de Deus, que sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra, na pessoa do seu Filho Jesus, que é o Verbo, a palavra que se fez carne, habitou entre nós, que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. Deus há de sustentar sua vida, sua casa, sua história. Deus há de sustentar em todo o tempo a obra, a salvação, a santificação. Tudo Deus vai sustentar, tudo Deus vai fazer com que você experimente o melhor dele. Mas, para isso, você e eu precisamos a cada dia nos submeter em obediência à sua palavra. Lembrando que não é pela nossa força, muito menos pelo nosso mérito, não é pelo nosso intelecto, apesar de tudo estar envolvido, tudo ainda assim é manifestado e sustentado pela graça deste Pai amoroso. Por isso eu queria deixar esta palavra no seu coração, para o seu coração, nesta manhã. A graça nos basta. Mediante todas as situações, mediante qualquer situação que você estiver vivendo neste dia, lembre-se, a graça nos basta. Derrame-se, quebrante-se, fale com Deus, converse com Ele, medite na sua palavra. Pegue uma flor, pegue uma linda paisagem, ou pegue a Bíblia, um texto bíblico, esvazie a sua mente de tudo que está te perturbando, já falei muito sobre isso aqui, e encha a sua mente da palavra de Deus, encha a sua mente da criação de Deus. Olhe para as aves, olhe para os lírios, para as flores, para a natureza, contemple a criação de Deus, porque nela Deus se manifesta. E assim você vai ter a sua mente renovada, a sua mente esvaziada na meditação, na reflexão, no renovar da graça de Deus, e vai poder então ganhar novo ânimo, uma nova, transbordante, poderosa e sobrenatural força e poder para continuar caminhando na graça, crescendo na graça e sendo a cada dia a manifestação viva, presente, física da graça de Deus aqui nesta terra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor em todo o tempo renove sobre você a alegria do Espírito Santo, a fé, a esperança, que Ele renove sobre a sua vida nesta manhã a força que vem dEle pela graça superabundante manifestada na pessoa do seu Filho Jesus, na presença e na glória do Espírito Santo. E nunca, jamais se esqueça, Deus ama você, escolheu você antes da fundação do mundo. Nenhum pensamento que não seja de paz vem dele, por isso deve ser rejeitado. E sim, se ele começou esta linda, boa, maravilhosa, perfeita, poderosa obra de salvação, libertação, transformação e aperfeiçoamento na sua vida, Ele, nosso Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, na pessoa do seu Filho, na revelação do Espírito Santo, no sustento da sua graça, Ele mesmo há de renová-la a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Que Ele sempre faça com que
Ele em nós cresça, nós diminuamos e a sua graça, a graça que nos basta, nos sustente e nos leve a viver sempre para a glória dele.